Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão da acolhendo do Tribunal Superior Eleitoral. Antes de dar início aos trabalhos propriamente ditos, eu gostaria de fazer o registro da alegria de estar presente na sessão Hora em Referência com o doutor Antônio Carneiro, com o doutor Guilherme Gama. É uma satisfação imensa, ainda mais tendo recebido a honra de presidir a presente sessão. Hoje nós teremos processo muito interessante a ser submetido a julgamento. Consulto meus eminentes pares se há algum registro inicial a ser feito ou se podemos prosseguir para a pauta judicial. Podemos seguir. Obrigado, Guilherme. Hoje chama a julgamento o processo que será patrocinado pelos escritórios Peron e Simão Advogados Associados e escritório Pinheira e Duque Advogados Associados. Pelo princípio da cooperação, eu adianto aos eminentes advogados que, primeiramente, nós vamos ouvir as sustentações orais de quem representa os investigantes. No caso, pela divisão do tempo, nós vamos iniciar com a doutora Ruth Castro, pelos 10 minutos, os primeiros 10 minutos, depois com a doutora Letícia Lima, pelos 5 minutos restantes. Independentemente das questões de réplica e tréplica, mas, em seguida, ouviremos a sustentação oral do doutor Raul Lustosa e, em seguida, do doutor Estevão Mota. Então, dou as minhas boas-vindas em nome do tribunal a todos os senhores, doutoras e doutores, e, dando início à nossa pauta judicial, eu passo a palavra pelos 15 minutos para a primeira banca de advogados, que representará, como já disse, os investigantes, né, já que ambos são recorrentes e recorridos, do escritório Pinheira e Duque Advogados, representando os senhores Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista. Vossas Excelências possuirão 15 minutos iniciais para sustentação. Desejo-lhes boa sorte na atuação e passo a palavra à doutora Ruth Castro. Bom dia a todos, aos excelentíssimos ministros e demais presentes. Sou Ruth Castro e darei início à sustentação. Trata-se de recurso ordinário promovido por Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista em face do acórdão do TRE do Paraná, que analisou 3 AGs e 1 AM, reunidas com fulcro no artigo 96b da Lei 9.504. Tendo ao fim do julgamento condenado os investigados, mais precisamente João José Silva, à perda do mandato e inelegibilidade por 8 anos, e ao vice-governador somente a perda do mandato. Por propaganda antecipada, em razão da atuação massiva dos irmãos durante a pré-campanha, abuso de poder econômico decorrente dos gastos excessivos realizados na pré-campanha e abuso pelo uso indevido dos meios de comunicação, decorrente de serem beneficiários de disparos de fake news. Contudo, em sede preliminar, o acórdão entendeu pela ilicitude das gravações ambientais, assim prejudicando a análise do mérito quanto à captação ilícita de sufrágio, bem como entendeu pela ausência de litisconsórcio passivo necessário com o senhor Pedro Almeida, gerente do restaurante, e o senhor Lucas Souza, presidente do Centro Espírita, que impossibilitou a análise do abuso de poder religioso. Já no mérito, o acórdão foi omisso quanto à indevida doação de pessoa jurídica, o benefício de 60 minutos de entrevista a mais que os demais candidatos em rádio e ao uso massivo das redes sociais na pré-campanha e utilização de recursos à margem de campanha eleitoral, sendo esses os fundamentos fáticos jurídicos do presente recurso devido à sucumbência. De início, em que pese não ser nossa matéria recursal, mas por a parte adversa ter pleiteado a ilegalidade da reunião dos processos com base no artigo 96b, cabe defender que tal pleito deve ser negado e mantida a decisão do Tribunal ACOR, uma vez que a decisão possui fundamentos nos princípios constitucionais da celeridade e economia processual, na eficácia da concentração de produção de provas para ambas as partes, bem como considerando que as 4 demandas possuem a mesma pretensão de prestação judicial, no caso, inicialmente a cassação de registro e, posteriormente, a do diploma, buscando restabelecer a preservação da legitimidade e regularidade do pleito,
que foi violado devido aos abusos cometidos. Há de ressaltar que o mencionado dispositivo deve ser interpretado de maneira sistemática e não em sua literalidade, onde os mesmos fatos devem possuir a concepção ampla do CPC, que é aplicado de forma subsidiária e encaixa-se perfeitamente nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, privilegiando o princípio da segurança jurídica. Logo, requer a manutenção do acordo especificamente nesse ponto. Feitos os esclarecimentos, passaremos a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do candidato a vice-governador nas AGES. De fato, é sabido que a súmula 38 dessa colenda corte prevê que há litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos a cargo de eleição majoritária e seus respectivos vices e suplentes, em ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, que não foi observado inicialmente nas AGES propostas. Todavia, tal nulidade processual foi devidamente corrigida após o ajuizamento da AIME e sua respectiva reunião processual às demais AGES, onde o candidato a vice-governador, então eleito, passou a figurar no polo passivo de todas elas, já que houve a reunião das 4 demandas, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa ou dos demais investigados, pois a todos foi oportunizado o direito à ampla defesa e contraditório, produção de provas, documentais e testemunhais, bem como cabe ressaltar que os outros investigados não arguíram respectiva nulidade processual no momento oportuno, qual seja a primeira manifestação nos autos. Ademais, para fim de nulidade de atos processuais, é indispensável a demonstração de prejuízo à parte que faz a arguição, o que não desentendia. Senhor presidente, Pois não, doutor Guilherme, doutora Ruth, um instante, por gentileza, doutor Guilherme tem a palavra. Considerando esse ponto que a doutora Ruth acabou de destacar, acerca da questão do litisconsórcio passivo necessário, eu gostaria que a nobre oradora pudesse esclarecer, pelo que pude analisar do caso, que, em razão do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, houve, de fato, do governador eleito, né, em relação ao exercício do cargo, mas, ao mesmo tempo, não houve a assunção do cargo-chefe de Poder Executivo Estadual do vice, e sim do presidente da Assembleia. Então, gostaria que a eminente oradora esclarecesse esse aspecto, porque me pareceu que, de certa forma, gerou uma certa confusão, pelo menos para a minha compreensão. Gostaria que a nobre oradora pudesse esclarecer essa circunstância. Perfeito. Antes de passar a palavra à doutora Ruth, eu indago se o doutor Carneiro tem algum questionamento ou complemento a respeito do ponto levantado pelo doutor Guilherme, ou se não, satisfaz. senhor presidente. Não, estou satisfeito, vou aguardar a manifestação da oradora. Perfeito. Doutora Ruth, passo a palavra a Vossa Excelência para a continuação. Então, pelo que eu entendi da pergunta, eu acho que eu não compreendi direito, mas a cassação foi da chapa, certo? Então, o presidente da Assembleia foi quem assumiu, devido à cassação da chapa, e não somente do candidato. Ah, sim. Estou satisfeito, senhor presidente. Seria... Obrigado, doutor Guilherme. Doutora Ruth, estando satisfeito do doutor Guilherme, que fez a arguição, Vossa Excelência pode prosseguir com a vossa sustentação. Obrigada. Continuando, no tocante à preliminar de ilicitude da prova, essa deve ser combatida em conjunto com a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, com o senhor Pedro Almeida, então gerente do restaurante. Conforme consta nos autos, há 2 gravações ambientais realizadas por uma única pessoa, que seria o funcionário desse restaurante, onde há a gravação da conversa promovida pelo investigado, João Silva, que promete arranjar cargos no governo para os melhores funcionários daquele ano, caso eleito. Assim como a gravação entre o senhor Pedro Almeida e o mencionado funcionário, que de maneira informal, após a participação do diálogo com seu patrão, pergunta se é verdade a promessa feita, onde de forma mais explícita, o homem de confiança do investigado confessa que sim, desde que haja ajuda com a eleição e reforça o apoio posterior ao resultado. Com efeito, o tema 237 de repercussão geral do STF, cujo leading case foi o do recurso extraordinário 583.937, de relatoria do ministro César Peluso,
expressamente prevê que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Dessa forma, resta evidente a licitude das gravações e o equívoco cometido pela Corte Regional. Quanto à questão do litisconsórcio passivo necessário do gerente, entendemos ser equívoco... Doutora Ruth, um instante, por gentileza, mais uma vez, vamos ouvir a arguição. Doutor Guilherme, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito rápido, bem objetivo. A oradora referiu-se a 2 gravações ambientais. Eu gostaria que fosse esclarecido a respeito, no âmbito dessas 2 gravações, no caso concreto, uma realizada em ambiente público e outra realizada em ambiente privado. Se para a oradora e para a tese que vem sendo defendida aqui na sustentação, há alguma diferença ou não numa gravação ambiental em ambiente público e outra em ambiente privado? Obrigada pelo questionamento. Doutora Ruth, um instante. Consulta, doutor Carneiro, se há algum complemento a respeito da pergunta. Senhor presidente, eu estou muito satisfeito, mas eu gostaria apenas de um aspecto. O doutor Guilherme Gama, ele foi muito preciso, mas eu gostaria apenas de aproveitar para que a advogada ela também mencionasse, independentemente do precedente do Tribunal Superior, eu gostaria de saber se essa gravação se deu, não é, com conhecimento de todos os interlocutores ou de apenas um, não é, independentemente do precedente, né, mas no caso, em julgamento, se todos os interlocutores que fizeram parte dessas gravações, se todos tinham conhecimento ou apenas o que fez a gravação. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Carneiro, doutor Guilherme. Doutora Ruth, Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigada pelos questionamentos. Então, acerca do conhecimento de todos, somente quem gravou que sabia que estava ocorrendo aquela gravação. E sobre a outra pergunta, tem um outro julgado, inclusive, que não traz a diferença entre a gravação ter sido em ambiente público ou ambiente particular. Então, a gravação continua sendo lícita, independentemente desses locais. Respondido? Satisfeito, senhor presidente. Pois não. Pode prosseguir, doutora Ruth. Ante a colocação do doutor Guilherme, pode prosseguir. Obrigada. Quanto à questão do litisconsórcio passivo necessário do gerente, como eu estava falando, resta equivocado o posicionamento da Corte, pois, nesse caso, não há o que se falar em aplicação da teoria da asserção, apenas pelo fato de ter sido mencionado expressamente o nome do gerente, visto que ele não foi propriamente o autor da conduta para beneficiar o candidato. Na verdade, como já demonstrado, o próprio candidato fez a promessa para todos os funcionários, sendo o gerente um mero partícipe, que reforçou a palavra do candidato. Sua participação é mínima, para não dizer dispensável. Seu nome foi citado com o fim de comprovar, através de prova testemunhal, como se deu a compra de votos e o abuso do poder político devido à gravidade da conduta. Cabe ressaltar que, ainda que essa colenda corte entenda não ser possível a aplicação do 41A, conforme o entendimento do RESP número 843-6, da redação do voto vencedor do ministro Henrique Neves da Silva, isso não impede que os fatos sejam analisados sobre o ângulo do abuso de poder, em face do benefício prometido, o qual ficou configurado nas hipóteses dos autos em razão do uso da posição de chefe e por ele ser responsável pela manutenção do emprego dos seus contratados, com a promessa de que eles trabalhariam em cargos no governo, caso eleito, o que representa uma vantagem, até podendo ser visto como uma espécie de promoção funcional. Quanto à gravidade, que já é patente pela ofensa do abuso do poder econômico, com fins de captar sufrágio através de promessa de novo emprego, também deve, pela ordem. Doutora, eu pediria que Vossa Excelência finalizasse o raciocínio, tendo em vista o esgotamento do tempo que nos foi comunicado da divisão do vosso escritório. Concluir seu raciocínio, por favor. Então, vou só finalizar aqui rapidinho. Considerando... 30 segundos, no máximo. Certo. Considerando a teoria da causa madura do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, requer o acolhimento da preliminar suscitada e a reforma do acordo, para, nesse ponto, deferir o pleito da exordial.
condenar os investigados por abuso de poder religioso e econômico. Obrigada. Ok. Obrigado, doutora Ruth. De acordo com o que nos foi informado, vamos passar a palavra agora à doutora Letícia para fazer uso da palavra. Doutora Letícia Lima, Vossa Excelência tem a palavra. Oriento o microfone, Vossa Excelência está desligado. Bom dia. Reitero o dia. cumprimento a todos. Sou Letícia e vou tratar do mérito. Acerca do mérito da ação, percebe-se que todos os fatos decorreram de abuso durante a pré-campanha, seja quanto à alegação de indevida doação de pessoa jurídica, seja do benefício de 60 minutos de entrevista a mais que os candidatos em rádio de propriedade do próprio recorrido, seja pelo uso massivo das redes sociais na pré-campanha, inclusive com empresa de marketing específica para isso, seja pela fraude nos gastos da pré-campanha e a utilização de recursos à margem de campanha eleitoral, popularmente chamado de Caixa 2. Rapidamente elencados os fatos incontroversos nos autos, foram realizados 75 eventos presenciais em todo o estado, em locais abertos e fechados. Os investigados possuem enorme poder financeiro. Foi uma contratação de empresa especializada de marketing, o uso massivo da rede social com custos de filmagem em ambiente interno e externo, e 4 entrevistas a mais do que os demais candidatos, totalizando 60 minutos a mais do que todos. O apoio de eleitores que propagaram fake news e explícito pedidos de votos. Desde já, cabe mencionar as irregularidades dos 75 eventos realizados, visto que o artigo 36A, inciso 2º, da Lei 9.504 de 97, prevê que os encontros deveriam ser custeados pelo próprio partido, o que não foi observado e foi autofinanciado. Ademais, é pacífico na doutrina eleitoral e jurisprudência dessa colina da Corte que o abuso de poder é fato autônomo, devendo ser considerado em si mesmo, bastante que o uso do poder em benefício do candidato seja distorcido de maneira a desvirtuar o sentido das ideias de normalidade do pleito, liberdade, justiça e sinceridade nas eleições, democracia igualitária e participativa. Em outros termos, o abuso de poder não necessita ser vinculado a ilícitos propriamente dito, mas se configura até no abuso dos meios aparentemente lícitos. Com a devida vênia, de acordo com o precedente firmado nesta Corte, oriundo do voto do ministro Fux, nos autos do agravo regimental, no agravo de instrumento número 9, dígito 24, entre outros pontos, ficou destacado que durante a pré-campanha, o pré-candidato pode praticar o financiamento de gastos de forma moderada, de acordo com a média de seus concorrentes. O que ficou demonstrado foi que de maneira bastante superior e de igual forma, que não pode ser utilizado de meios que são vedados nas eleições durante a pré-campanha. Neste ponto, cabe ressaltar que os investigados claro beneficiaram do seu aparato empresarial para se beneficiar no eleitoral, seja através do uso de rádio de sua propriedade para ter vantagem a mais à exposição do que os demais, configurando o abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social. Até porque rádio é concessão pública, seja por utilização de espaço de restaurante para comício eleitoral, através de captação lista de sufrágio, seja porque realizou gastos que não foram contabilizados na prestação de contas. Por fim, importante destacar que ficou tão nítida a gravidade dos abusos durante toda a pré-campanha que a pesquisa realizada um mês antes do pleito já demonstrava que o eleitorado já havia sido totalmente influenciado, restando maculada a disputa do pleito em igualdade de condições entre os candidatos, não havendo que se falar em soberania popular do voto, uma vez que a livre manifestação desse poder estava totalmente corrompido e influenciado pelo abuso de poder dos investigados. Desta forma, passa a pedir... Doutora Letícia, vamos ouvir a arguição do doutor Carneiro? Aqui eu passo a palavra, doutor Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria apenas de um esclarecimento muito rápido, porque a advogada ela faz menção a essa questão de abuso por conta desses gastos de pré-campanha, e eu gostaria que ela fizesse alguma referência, não é? Mesmo em se tratando de pré-campanha, e ela alega que não há um normativo específico de limitações no arcabouço normativo, mas que ela fizesse alguma consideração com relação aos gastos de pré-campanha e os gastos da campanha em si. Se há alguma simetria, se os precedentes dos nossos tribunais
estão entendendo que, independentemente de ausência de regulamentação, se é necessário ou não haver uma observância com relação a esses gastos, mesmo de pré-campanha. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Carneiro. E consulto o doutor Guilherme também a respeito da colocação. Eu aproveito a oportunidade, apesar da oradora Letícia não ter referido, mas sim a oradora Ruth, sobre a questão do denominado abuso do poder religioso, se é ou não possível reconhecimento no âmbito da justiça eleitoral e com que base, qual fundamento, se fosse o caso, né? Apesar de não ter sido mencionado aqui. Pode repetir, por favor, a última pergunta, doutor? A indagação objetiva é se existe a figura do abuso do poder religioso como forma também de permitir a cassação do registro, enfim, do mandato eleitoral. Pode prosseguir, doutora. Certo. Respondendo à primeira pergunta, a questão dos gastos da pré-campanha é porque, de acordo com o presidente da senadora Selma Arruda, o autofinanciamento, os gastos da pré-campanha, no caso, o dobro dos gastos da pré-campanha, só poderia ter sido autofinanciado apenas 10% do limite total dos gastos. Que, no caso, não foi isso que aconteceu, né? Eles ultrapassaram esse limite. Respondida a primeira pergunta? Estou satisfeito. Em relação à segunda pergunta sobre a questão do abuso do poder religioso, é um comparativo ao abuso do poder de persuasão, no caso, né, do líder religioso, né, que usou da fé daqueles que estavam assistindo para se beneficiar. Foi um abuso de poder, um comparativo ao abuso de poder, na verdade, apesar de não ter explicitamente na legislação, né, relacionado a isso, é um comparativo. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, Guilherme, doutor Carneiro. Doutora Letícia, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir a sua sustentação oral. Obrigado. Desta forma, passo a pedir o recebimento do presente recurso, acolhimento das preliminares arguídas, com o respectivo julgamento imediato do mérito relacionado a elas, sendo pelo deferimento do abuso do poder econômico, religioso, captação ilícita de sufrágio, decretando a perda do mandato e inelegibilidade por 8 anos dos irmãos Silvas, e no mérito, reforma o acordo para julgar as ações totalmente procedentes, ao passo que, concomitantemente, requer a total improcedência do recurso dos investigados. Obrigada. Obrigado, doutora Letícia, doutora Ruth. Concluída a primeira parte das sustentações orais do escritório que patrocina os interesses dos investigantes, eu vou passar a palavra agora a... Senhor presidente, posso fazer uma questão de ordem? Só para ficar esclarecido para mim, houve algum acréscimo de tempo estendido para a nossa equipe? Isso não ficou muito claro para mim. O nosso tempo será de... O tempo permanece o mesmo e certamente haverá algum acréscimo em decorrência das arguições que os ministros certamente farão durante a sustentação oral de Vossa Excelência. Será automático o acréscimo, né? Entendi. Isso, perfeito. Então, dando prosseguimento à nossa sessão, eu vou passar a palavra agora ao doutor Raul Bittencourt, que é Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Eu não me recordo o tempo que ficou destinado entre Vossas Excelências. Doutor Raul, meio a meio. Meio a meio, meio né? a meio. Perfeito. De ordem, Excelência. Só devido a anteriormente ter tido problemas com relação ao meu áudio, só queria confirmar se Vossas Excelências estão conseguindo me escutar bem, se há algum problema com a captação do meu áudio. Perfeito, doutor Estevão. Estamos ouvindo bem, fique tranquilo. Qualquer intercorrência quanto ao áudio de Vossa Excelência, nós sinalizaremos que está havendo algum problema, tá certo? Se não fizermos, é porque estamos ouvindo normalmente, tá bem? Então, vamos dar início agora à sustentação oral dos advogados que patrocinam a defesa dos irmãos José Silva e João Silva, que são os investigados. Então, doutor Raul Bittencourt, desejo boa sorte e passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Cumprimentos os demais excelentíssimos senhores ministros desta alta corte, bem como a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, meu caro sócio Estevão, as ilustres advogadas do Polo Adverso, colegas servidores aqui presentes, bem como telespectadores da TV Justiça. Meu nome é Raul Bittencourt e represento aqui os senhores João Silva e José Silva, respectivamente, candidato eleito ao cargo de governador
com mais de 60% dos votos válidos em primeiro turno, governador do estado do Paraná, e candidato eleito ao cargo de deputado federal pelo estado do Paraná, com a maior votação entre todos os concorrentes. Apesar deste relevantíssimo fato, a Corte Regional decidiu por aplicar as penalidades de cassação dos mandatos dos irmãos, e como declaração das suas inelegibilidades e a aplicação de multa, reconhecendo a suposta prática de abuso de poder econômico, os indevidos meios de comunicação e propaganda eleitoral antecipada, o que o fez sem observar o princípio da vedação ao excesso, o princípio do devido processo legal e o princípio especialíssimo dessa seara de mínima intervenção jurisdicional no resultado político manifestado nas urnas, senhores. E cumpre aqui me acostar aos ensinamentos do professor Frederico Alvim em sua obra Abuso de Poder nas Competições Eleitorais, em que ele diz: as decisões de cassação de mandato são, sem dúvida, decisões de última rácio, de modo que somente se legitimam em conjunturas absolutamente inescapáveis, devendo haver um prejuízo aos bens jurídicos tutelados pelo artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, de um modo irreparável, senhores ministros. Afinal, a legitimidade das eleições, na prática, ocorre de uma forma escalonada, não é qualquer periclitação à normalidade do pleito que enseja a cassação de mandatos. Senhor ministro, nessa oportunidade, deterei minha fala a 6 preliminares de suma importância ignoradas pelo juízo AQUO. Trato-se aqui, obviamente, de recurso interposto por ambas as partes e me deterei a essas 6 preliminares que foram ignoradas pelo juízo AQUO. E destaco desde já que não há que se falar em ausência de pré-questionamento de nenhuma delas, pois estamos aqui numa via ordinária de impugnação decisória. E a primeira dessas preliminares foi a inadequada concessão de eficácia imediata ao acórdão recorrido. Cito aqui precedente recente dessa corte, no mandado de segurança número 0616-9631, relatora do ministro Ódio Fernandes, em que assim se consigna: este Tribunal Superior entende que o parágrafo 2º do artigo 257 veicula hipótese de efeito suspensivo recursal op legis, que decorre automaticamente da previsão normativa, não havendo discricionariedade por parte do julgador ou qualquer pressuposto para a concessão do referido efeito. Portanto, foi indevida a concessão de eficácia imediata. Passando, senhores ministros, à frente, menciono também a indevida reunião de todas as 4 ações 3 JAIs e 1 AIME para julgamento conjunto, pois se procedeu a uma interpretação elástica do artigo 96b da Lei das Eleições. O que se refere ali nesse dispositivo é que ações relativas aos mesmos fatos devem ser reunidas. Mas o que nós temos aqui é uma série de atos isolados que tentam ser reunidos para forçar a análise do conjunto da obra para abuso de poder. Cita-se, por exemplo, a AGE do senhor Marcos Rocha, que trata sobre fake news, matéria que não é abordada em nenhuma das outras ações, assim como a ação do senhor Carlos Cunha aduz a prática de captação de sufrágio, que também não é tema suscitado em nenhuma das outras ações. Prosseguindo, senhor... Doutor Raul, só um instante, vamos ouvir, passa a palavra ao doutor Guilherme Gama. Por favor, doutor Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Também sendo bastante objetivo, como tentei ser na vez anterior, na sustentação anterior, queria que o doutor Raul esclarecesse a respeito exatamente dessa questão sobre a preliminar da suposta indevida reunião das ações, tendo em vista, como foi até mencionado pelas advogadas anteriores, né, da sustentação anterior, sobre a necessidade, muitas vezes, de haver a contextualização da visão do todo, e não apenas determinados fatos de modo isolado. Enfim, um fato isoladamente talvez não fosse suficiente, mas a consideração de todos os fatos no contexto daquele período pudesse ser considerado. Eu gostaria de ouvir o doutor Raul a respeito dessa questão. Doutor Carneiro, tem algum complemento? Eu sim, senhor presidente. O doutor Raul Bittencourt, ele foi muito claro com relação a essa questão de que não apenas um fato, mas diversos fatos envolvem essas ações, mas eu gostaria de ouvi-lo com relação à fase em que se encontram essas ações, né? Se, de acordo com a fase de cada uma das ações, seria possível essa reunião ou não, ou essa argumentação de Sua Excelência diz respeito apenas à questão de diversidade dos fatos. Apenas isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria só um esclarecimento quanto à segunda pergunta. Não ficou claro para mim se trata da possibilidade de reunião das ações
neste momento, porque elas já estão reunidas, né? Então, não entendi exatamente o segundo questionamento de Vossa Excelência. Eu gostaria que Vossa Excelência se esclarecesse, na verdade, se essa argumentação que Vossa Excelência faz de que seria impossível essa reunião por conta da diversidade de fatos que, na verdade, o senhor entende que existe, não é? E que isso, na verdade, segundo suas próprias palavras, aconteceu para que o julgamento ocorresse em cima de um conjunto da obra, para caracterizar o abuso, e também que Vossa Excelência fale com relação às fases em que se encontram as ações, naquele momento em que houve a reunião. Eram todas as ações na mesma fase ou haviam fases processuais diversas? Apenas com relação a isso. Obrigado. Eu também tenho um complemento, doutor Raul. Sei que certamente está na peça de postulação recursal de Vossa Excelência, mas gostaria que Vossa Excelência abordasse. Como consequência do que Vossa Excelência sustenta nesse ponto, o que é que se pretende? Ou seja, uma vez, caso o TSE venha a acolher os fundamentos que Vossa Excelência sustenta, a essas alturas do feito, ou seja, uma vez já reunido, uma vez já tramitado, uma vez já instruído, uma vez já julgado, o que é que Vossa Excelência quer agora, caso os argumentos sejam acolhidos? Que se faça o quê? Bom, aí eu não vou prosseguir, porque aí eu estaria, né? Então, eu tenho essa curiosidade de saber o que se quer agora, então, no âmbito do TSE, caso se acolha o argumento, né, da inadequação da aplicação do 96A. Agradeço a Vossas Excelências, é uma honra poder responder questionamentos de todos os três ao mesmo tempo. Vou me ater primeiramente à última indagação. Senhor presidente, a nossa pretensão é justamente que sejam desapensados os autos e analisados separadamente cada um dos processos protocolados individualmente por partes diversas, inclusive. E entrando já no âmbito das duas primeiras perguntas, como eu citei anteriormente, existem algumas ações que tratam de fatos específicos que não são mencionados nas demais. E cumpre aqui destacar que, por mais que a jurisprudência do TSE realmente admita a análise de diversos fatos de modalidades distintas, não existe aqui a insinuação de uma estratégia sistêmica com algum tipo de imbricamento entre cada um dos fatos narrados, como se os investigados tivessem procurado de uma forma sistemática desnaturar o processo eleitoral a partir de várias vertentes de práticas abusivas. Não é isso que se verifica aqui. Inclusive, algumas das ações se referem a apenas um dos candidatos, como a primeira AID do senhor Carlos Cunha e a AI, proposta do Partido Comunista, se referem apenas ao senhor João Silva. O senhor José Silva sequer está no polo passivo. Por isso que se entende aqui que se tentou forçar uma análise do abuso do poder pelo conjunto da obra, numa interpretação demasiado elástica do artigo 96b. Se me permitem prosseguir, excelências, passo para a quarta preliminar, queria aqui analisar, que é a da ausência do litisconsórcio passivo. Só consultar, doutor Guilherme, doutor Carneiro, satisfeitos? Perfeito. Pois não, doutor Raul, pode prosseguir. Grato, excelentíssimo senhor presidente. Como dizia, passo a analisar a preliminar de ausência do litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito a vice-governador, que está subsidiada na súmula do TSE número 38, que exige a inclusão do vice nas ações que visem a cassação de mandatos, de mandatos majoritários, e também no artigo 91 do Código Eleitoral, que plasma ali o chamado princípio da honestidade da chapa majoritária. Senhores ministros, cumpre ressaltar que houve sim prejuízo ao senhor vice-governador, pois a reunião da AIME com as demais AIDs se deu apenas em janeiro de 2023, período posterior ao termo final para a propositura de AIGES. Então, se não poderia, o TSE entende que não é possível você aditar a inicial de uma AIGE após a diplomação para incluir alguém no polo passivo. Então, como é que poderia isso se dar de uma maneira transversa por meio da junção de ações? E houve sim prejuízo concreto, porque o vice-governador não pôde oferecer contestações em nenhuma das três AIGES. E a gente sabe que a contestação é o momento para indicação do rol de testemunhas, por exemplo. Se você não indica na contestação, preclui essa faculdade. Então, por mais que ele tenha tido acesso às provas acusatórias, ele não pôde exercer plenamente seu direito de defesa, oferecendo contestação e oferecendo rol de testemunhas.
Então, deve ser aí julgadas decadentes as 3 AIDs. E, portanto, sobraria apenas a AIME proposta pelo Partido Comunista, que também deve ser extinta, sem análise do seu conteúdo, pois o polo passivo da demanda, ativo da demanda foi composto pelo Partido Comunista, agremiação que integrou a coligação majoritária do senhor João Silva. E vai dizer, quando essa coligação se formou, todos os atos de pré-campanha sobre os quais agora o Partido Comunista se insurge já haviam acontecido de forma pública e transparente. Então, o que se vê aí o Partido Comunista sabia da existência de certos atos, se coligou, apoiou a candidatura do senhor João Silva, e agora, após a diplomação, resolve se insurgir contra a correta eleição do investigado. Doutor Raul, só um instante para a gente aproveitar o tópico e vamos ouvir o doutor Guilherme. Exatamente nesse ponto, senhor presidente, eu gostaria que o orador, o doutor Raul, esclarecesse, porque, pelo que eu pude entender, de alguma forma, a sustentação agora está admitindo a ocorrência dos fatos relacionados à pré-campanha, né? Tanto é que menciona que o Partido Comunista estaria ciente desses fatos ocorridos durante a pré-campanha. É isso mesmo? Exatamente a esse ponto eu gostaria que ficasse claro, até para eu poder também examinar as questões de mérito, se ultrapassadas as preliminares. Perfeito. Doutor Carneiro, algum complemento? Ok. Pois não, doutor Raul, vamos ouvi-lo. Senhor presidente, eu pergunto apenas se poderia ser deferido a acréscimo de tempo para que eu possa responder a pergunta e completar o raciocínio. Pois não, sim. E qual seria esse tempo acrescido, só para eu ter um controle aqui? 1 minuto a gente acresce ao tempo final de Vossa Excelência, considerando a indagação do doutor Guilherme. Certo. É porque eu tinha avisado que tinha 2 minutos, então eu peço 2 só minutos. que me avisem novamente quando efetivamente estiver faltando apenas 2 minutos para aqui no chat. Perfeito. Né? Eu solicito, no caso, a quem está secretariando, a doutora Laila, que nos avise retomando esse acréscimo de 1 minuto, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço pela indagação de Vossa Excelência e esclareço que, de fato, ocorreram atos de pré-campanha, que não se nega que ocorreram atos legítimos de pré-campanha de forma dispersa por todo o primeiro semestre, até mesmo até o dia 26 de setembro, quando se iniciou a campanha oficial. O que se está dizendo aqui é que os supostos atos tidos por abusivos pelo Partido Comunista, todos teriam ocorrido durante a fase de pré-campanha. Ou seja, já eram do conhecimento do Partido Comunista quando integrou a coligação do senhor João Silva. E agora ele vem se insurgir contra a suposta ilegalidade de atos de pré-campanha. Se ele tinha algum receio sobre esses atos, por que integrou a coligação majoritária do senhor João Silva? Trata-se de clara violação ao princípio geral da boa-fé objetiva, esculpido principalmente no artigo 422 do Código Civil de 2002, que é aplicável às relações interpartidárias. Senhores ministros, se me permitem, eu prossigo a próxima preliminar, pode prosseguir. Que se trata da suspeição do relator na origem, do relator corregedor regional eleitoral do Paraná. E não está aqui se discutindo se havia de fato, nesse momento não se discute se havia de fato uma suspeição. O que se está ressaltando aqui é a quebra do devido processo legal, porque usurpou-se a competência do plenário do TRE do Paraná para análise da arguição de suspeição. O relator decidiu monocraticamente sobre questão de suspeição arguida em relação a ele mesmo. E nós temos ali no artigo 109 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que deve ser aplicado o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal no tocante ao feito. O Código de Processo Civil apenas remete novamente ao regimento interno, então há que se aplicar o artigo 103, parágrafo 4º do CPP, que diz ser competência do resto da Corte decidir acerca dessa matéria. Houve aí uma clara violação que macula todo o trâmite das ações, devendo ser anulado o trâmite processual em relação a esse ponto. Por fim, senhores ministros, fala da falta de interesse recursal. O Paulo Ativo fala em sucumbência, mas... Vossa Excelência tem 30 segundos, doutor Raul. Ok. Claro, senhor presidente. O Paulo Ativo mencionou sucumbência, mas não houve sucumbência. Todos os pedidos do Paulo Ativo foram deferidos. Aqui eu me acolho a doutrina de Daniel Amorim Neves, que afirma ser imperioso observar se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Não havendo qualquer possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa, seu aspecto prático, não haverá interesse recursal. É o caso dos autos. Não deve ser conhecido o recurso da parte investigante. Por isso, senhores ministros, peço aqui a coluna das plenárias e passo para o meu colega Estevão. Obrigado. Pois não. Doutor Estevão, Vossa Excelência tem a palavra pelo resto do tempo regimental. Desejo boa sorte. A palavra está com Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. Reitero os cumprimentos proferidos pelo meu colega em fala anterior e, novamente, me apresento. Meu nome é Estevão Mota Souza, estou aqui a representar o polo passivo das ações aqui reunidas e, antes de tratar de 3 questões de mérito que serão abordadas durante esta sustentação, é necessário que novamente se reitere, que é uma necessidade de um amplo conteúdo, um amplo conjunto probatório com a densidade necessária para que se concretize um ato de acessão democrática, que é, intrinsecamente, um ato de cassação de mandatos eletivos e de declaração da inelegibilidade de candidatos eleitos, principalmente quando são candidatos com tamanha legitimidade popular, conforme expressa nos autos aqui presentes. A gente está tratando do deputado federal mais votado do Brasil e de um governador eleito com quase 70% dos votos em seu estado. Então, é necessário que esse conteúdo probatório ele tenha demasiada gravidade e uma potencialidade de alterar tal legitimidade a ponto de fazer com que esta ampla margem de legitimidade, de diferença entre eles e os demais candidatos, esteja, sim, ameaçada ou desvirtuada. Então, tratemos primeiro do ponto de propaganda antecipada, que é necessário que nós novamente repetimos o precedente estabelecido, inclusive mencionado pelo polo contrário, do precedente de Várzea Paulista, o agravo regimental no agravo interno número 924, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira, que estabeleceu que, para que seja concretizada ou caracterizada uma propaganda antecipada, é necessário que se tenha, não cumulativamente, ou um pedido explícito de voto, ou uma utilização de meio proscrito na própria, que seria proscrito na própria campanha eleitoral oficial, ou então um extrapolamento do limite de possibilidade de um candidato médio. É um contexto que não houve pedido de voto explícito realizado na pré-campanha, o que realizou-se foi simplesmente eleitores não relacionados à campanha, utilizando sua própria liberdade de expressão em suas redes pessoais, ou então redes sociais, que são de utilização pessoal, utilizando, ou seja, não relacionada à pré-campanha, ou à vontade, gerência ou instrução dos candidatos, e é também um contexto que não houve a utilização de nenhum meio proscrito na campanha. Tratemos, então, do único quesito que pode ser um pouco contestado, que é em relação ao limite de possibilidades do candidato médio. Tal candidato médio... Doutor Estevão, só um instante, vamos ouvir doutor Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu queria que o doutor Estevão pudesse esclarecer, principalmente à luz do direito eleitoral brasileiro, se essa expressão pedido explícito de votos compreende ou restringe-se apenas à ideia daquilo que nós costumamos chamar de declaração expressa ou pedido expresso, e não o chamado pedido implícito. Será que as circunstâncias nas quais os fatos ocorreram, bem como aspectos específicos ligados exatamente à ideia da pré-campanha, já não seriam suficientes para configurar a ideia de um pedido de votos a respeito, que é, portanto, proibido? Gostaria do esclarecimento do nobre advogado, por favor. Por não, ministro Guilherme. Vamos, doutor Antônio Carneiro, Vossa Excelência tem ok, né? Por não. Doutor Estevão, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, agradeço a pergunta, Excelência. É necessário que estabeleçamos que a própria jurisprudência deste tribunal estabeleceu os limites para a pré-campanha e estabeleceu dentro de sua jurisprudência o próprio conceito de pedido explícito. O conceito, como, por exemplo, presente no voto do ministro Luiz Fux, dentro da decisão já mencionada, ela expressa que, pela interpretação mais ampla, permitindo a maior liberdade dos cidadãos e dos pré-candidatos, né, das suas manifestações, é apenas considerado pedido explícito de voto quando o mesmo ocorre, como o senhor mesmo mencionou, de forma direta, explícita e inequívoca. O caso não ocorrido durante os casos aqui apresentados. A mesa lembra que a jurisprudência dessa corte estabeleceu-se através de uma possibilidade de maior competição democrática, que houvesse maior liberdade no período da pré-campanha. O que nós estamos estabelecendo e requerendo no presente momento é que tal jurisprudência seja novamente reforçada com seus valores e seus objetivos. Está satisfeito, Excelências? Sim, por não. O ministro Guilherme está satisfeito também, doutor Carneiro. Pode prosseguir, doutor Estevão. Muito obrigado. Então, estabelecendo, então, o terceiro critério, que pode ser, inclusive, o único que pode ser devidamente contestado, quanto às possibilidades do candidato médio. É necessário que se estabeleça que tal candidato médio ele é estabelecido não pelo homem médio ou pela renda média de determinado país, estado ou município, mas sim pela amplitude de possibilidades dos outros candidatos a estarem concorrendo pelo pleito. Tais outros candidatos possuem, sim, limites de teto, quais foram gastos tradicionalmente em cargos de amplitude, como os aqui mencionados, com bastante ênfase e bastante intensidade, e para além disso, os candidatos aqui presentes, é necessário relembrar, apenas gastaram durante sua campanha oficial 1/3 do permitido, 1/3
teto. O que ocorreu foi que durante 270 dias, 9 meses de pré-campanha, nos quais eles são autorizados e licitamente regulamentados pelas próprias decisões jurisprudenciais aqui estabelecidas, de realizar os atos permitidos no artigo 36A da Lei das Eleições, coisa que eles exerceram regularmente, um exercício regular do direito dispendiado por 270 dias. Ora, senhoras e excelências, mesmo na pior das hipóteses, que seria a mera estimativa de gastos realizados ou estabelecidos pelo órgão ministerial que integra o polo ativo, de que esses gastos teriam somados, campanha e pré-campanha, que já seria uma certa impropriedade, apenas ultrapassando 8 mil para 2 candidatos, esses tais fatos, faz com que esses limites de possibilidades não tenham sido arguídos, não tenham sido extrapolados. Pois o que se estabelece é que em 270 dias, em 9 meses, gastou-se mensalmente menos de 1/3 dos gastos mensais permitidos na campanha. Ou seja, não houve essa extrapolação de limites de possibilidades, inclusive a se considerar que os limites de possibilidades e os gastos realizados durante o período de campanha, os outros candidatos a determinados cargos, eles tradicionalmente atingem ou chegam muito próximos ao teto. O que aconteceu foi simplesmente um exercício regular do direito estabelecido pela jurisprudência deste tribunal e através das disposições do artigo 36A da Lei das Eleições usados aos pré-candidatos possibilitados. Se as excelências não tiverem mais nenhuma arguição, passarei ao segundo ponto, que seria a análise do abuso de poder econômico. Então, o abuso de poder econômico, ele encontra um precedente bastante considerável dentro desta corte, seria o recurso ordinário 01616 de 2019, que acabou por cassar o mandato da deputada Selma Arruda. É interessante que, primeiro, nós acabamos por desmentir determinada afirmação prolatada pelo polo ativo de que não há nenhuma simetria ou estabelecimento de restrição quanto ao autofinanciamento durante a pré-campanha. Não está explícito no texto do acordo e nem esteve presente nas discussões que o envolveram. O que estabeleceu-se dentro daquele precedente a ser estabelecido aqui, a deputada Selma Arruda, além de ter gasto o limite do seu teto durante a sua campanha, ainda ultrapassou em 1,5 milhão nos gastos da sua pré-campanha. Ou seja, gastou-se ao todo 1,5 teto somados os 2 períodos. E aqui se estabelece um distinguish em relação a este caso paradigmático e o caso aqui apresentado. No caso aqui apresentado, mesmo que afirmado agora que eu tenho apenas 2 minutos de fala, eu peço uma certa prolatação do tempo, de maneira que eu possa concluir o raciocínio e analisar direito o uso indevido dos meios de comunicação pelo tempo de 2 minutos. É possível que a presente corte consiga me estabelecer essa prolatação de tempo? O senhor está mutado, excelência? Não consigo escutá-lo. Senhor presidente, você está sem o microfone. Seu microfone. Prossiga com o vosso raciocínio e, oportunamente, a gente delibera. Sim. Ou seja, esse distinguish é bastante claro e preciso. O que se estabeleceu foi que foi configurado um caso de abuso de poder econômico durante a pré-campanha, quando numericamente esse valor se mostrou relevante o suficiente para alterar a legitimidade do pleito. Mesmo na pior das hipóteses, que foi apenas uma mera estimativa, elaborada unilateralmente por um dos polos ativos, no caso o Ministério Público Eleitoral, apenas ultrapassou-se R$8.000 dos tetos de 2 candidatos. Ou seja, dividindo-se os atos de pré-campanha e beneficiando-se os 2 candidatos, gastou-se apenas um valor muito pequeno, todo relacionado ou colacionado ao gasto relacionado ao caso precedente neste tribunal, que seria 1,5 milhão ultrapassado. Não há abuso sem gravidade e não há abuso presumido. Não há que se presumir qualquer tipo de benefício eleitoral nos gastos. O que aconteceu foi, normalmente, um valor muito semelhante ao do gasto na campanha, sendo diluído durante o período de pré-campanha e no período de campanha também. Não se pode presumir em de forma alguma um benefício eleitoral indevido ou ilícito no presente caso. Até porque, como estabelecido pela própria jurisprudência dessa corte, como, por exemplo, um recurso ordinário... Doutor Carneiro, gostaria de fazer uma colocação. Instante só, doutor Estevam. Eu gostaria, senhor presidente, apenas que o doutor Estevam ele esclarecesse. Ele fala, salvo engano, numa quantia de R$8.000 como valor excedente do teto. Então, é esse o reconhecimento da parte de que houve esse excesso no valor de R$8.000, mas que esse excesso não atendeu a um requisito de gravidade, é isso? O ministro Guilherme, doutor Guilherme, sem colocações. Perfeito. Doutor Estevam, palavra com Vossa Excelência.
Obrigado, Excelência. É necessário que se tome cuidado nas colocações aqui colocadas, porque o que foi dito aqui, mesmo considerando, mesmo que nós admitamos em juízo hipotético a pior das possibilidades, que seria uma mera estimativa de gastos realizada unilateralmente pelo polo acusatório, pelo polo ativo da estação, mesmo que nós considerarmos isso, que não foi elaborado de maneira devida, ou estabelecido um devido contraditório, mesmo que nós considerarmos isso, ainda assim o valor seria ínfimo a ser realizado conforme a própria precedente estabelecido por este tribunal. Este foi os usos estabelecidos. Vou seguir em frente, se as excelências não tiverem outra interferência, para manter o raciocínio. Conforme mencionava, o próprio jurisprudência deste tribunal, como, por exemplo, um recurso ordinário. Vossa Excelência tem 30 segundos para concluir vosso raciocínio, doutor Estevam. Peço dilação de tempo por 2 minutos, devido a completar o raciocínio e abordar o terceiro fato de mérito. Nos foi informado que o tempo foi esgotado, né? Mas eu consulto a corte se há algum problema concedermos 1 minuto, 1 minuto e 30. Eu acho que 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, não é? 1 minuto, doutor Estevam, para Vossa Excelência concluir. Tal precedente estabelece que quanto maior a proximidade do feito, maior é o potencial de influência no resultado das eleições. Logo, gastos concentrados ou realizados na pré-campanha não têm esse potencial de influência tão colocado ou tão trazido durante as próprias jurisprudências dessa corte. Por último, o uso indevido dos meios de comunicação, novamente, encontra precedente nesta corte, através do recurso especial eleitoral 97-229-2019 do Luiz Alberto Barroso, qual cito que o uso indevido não pode ser presumido e requer que se demonstre a gravidade em concreto da conduta com mácula alisora do pleito. Tal precedência ela encontra-se esbarrada de aplicação, esbarrado o reconhecimento desse uso indevido no próprio fato, porque é um mero conjunto probatório estabelecido apenas de 15 prints estabelecidos. 15 prints, inclusive, que alguns deles foram retirados de redes sociais e são conversas privadas ou em grupos fechados, com o próprio WhatsApp reconhecido incontestavelmente dentro dos próprios atos relacionados. Não houve disparo em massa, mas a mera manifestação pessoal de eleitores através desses 15 prints. E irei finalizar agora em 30 segundos, não se preocupe, relativo a isso, ou seja, não há uma necessidade de aplicação ou reconhecimento desse uso indevido pelo... Bom, precisamos finalizar, doutor Estevam, agradecendo a participação e a compreensão de Vossa Excelência, parabenizando também todos os eminentes advogados. Vamos Não, presidente, antes Vossa Excelência dar início à fase da réplica e depois da tréplica, eu queria só fazer uma colocação que eu acho importante. Foi dito, especialmente pelo doutor Raul, a respeito do tema da suspeição do relator no TRE. Eu gostaria, obviamente esse tema vai ter que ser objeto de maior aprofundamento e esclarecimento por ocasião, enfim, um momento oportuno, mas eu gostaria de já solicitar à Corte, né, contando, se for possível, com os votos de Vossa Excelência, da extração de peças, encaminhando à Corregedoria, exatamente para apurar a atuação do relator no TRE, porque, pelo que foi afirmado categoricamente da tribuna, teria havido uma decisão monocrática de Sua Excelência a respeito de da alegação de sua suspeição, e a questão não foi submetida ao colegiado do próprio TRE. Então, esse ponto me parece importantíssimo e acho que deverá ser também esclarecido durante a réplica e a tréplica, mas, de todo modo, eu já peço de imediato, se for assim deliberado, a extração de peças para apuração da conduta do relator. Perfeito, senhor ministro. Já fica registrado para que nós deliberemos isso quando passarmos a votação e, oportunamente, será consignado na certidão de julgamento, né? Mas já fica aqui o destaque feito por Vossa Excelência quanto à necessidade da volta desse tema, certamente por ocasião da réplica ou tréplica, não é? E, de antemão, já adianto que acolho a colocação de Vossa Excelência, sim, ministro Guilherme. Pergunto se o ministro Antônio Carneiro tem alguma colocação a fazer sobre o ponto. Senhor presidente, eu vou aguardar realmente a manifestação dos advogados, da réplica e tréplica, porque se trata também de uma decisão, né, o doutor Guilherme levanta com muita propriedade, mas uma decisão judicial que eu não sei se houve recurso específico com relação a essa decisão monocrática por parte dos advogados, né? Então, eu vou aguardar a manifestação da réplica e da tréplica, se houver, né, para que a gente possa realmente decidir com relação a esse tema. Perfeito. Então, vamos passar a palavra à doutora, me parece que é a doutora Letícia, que, quanto à banca dos
investigados e que ficou responsável pelo patrocínio da sustentação oral na réplica. Vossa Excelência tem a palavra pelos 3 minutos regimentais. Certo, obrigada. Quanto à preliminar de eficácia imediata, apontada pelo outro polo, ressalta a perda do objeto, tendo em vista que deveria ter sido deferida em sede preliminar, e não em sede liminar, e não em sede preliminar. A fake news tratada na ação de Marcos Rocha corresponde à matéria tratada na AIGE do Ministério Público, que trata de uso indevido de meios de comunicação durante a pré-campanha, sendo fato incontroverso, que desde esse momento há propagação de fake news e pedido explícito de voto pelos eleitores apoiadores. Os investigados não demonstraram um efetivo prejuízo para anular a reunião e a desmembrar as ações, devendo ser rejeitado tal pleito. No tocante ao litisconsorte passivo, do vice, indicado pela outra parte, repete-se. O mesmo foi devidamente intimado na AIME. Houve fase de saneamento do processo, produção de provas e alegações finais, não havendo qualquer manifestação a respeito disso, e não demonstrando o efetivo prejuízo aos acusados. Deve ser mantida a decisão. Não procede a argumentação de que se viola a ampla vontade popular, tendo em vista que a mesma foi violada desde a pré-campanha, vistos os abusos cometidos durante todo o pleito, o que foi reconhecido na sustentação oral dos advogados da parte diversa, que assume que gastaram muito durante a pré-campanha em relação à campanha eleitoral, ainda ultrapassando 8 mil do feito da campanha. 8 mil é um valor muito alto em relação à gravidade. Quanto à suposta amizade com o relator, não houve nenhuma comprovação de amizade íntima, que seria necessário para configurar a suspeição. E a suspeição é tratada em autos apartados. Encerro. Concluída, então, a sustentação oral por parte de Vossa Excelência, eu consulto o doutor Raul e o doutor Estevão, quem fará uso da palavra por ocasião da tréplica. Doutor Estevão, não é? Doutor Carneiro, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, apenas que a fala da doutora Letícia não me permitiu fazer a indagação, que é muito rápida durante o curso da fala, mas eu fiquei um pouco surpreso, não é? Não sei se... Mas ela fala com relação àquela questão da suspeição, né? E ela se refere à amizade íntima, né? Com a parte e tal, e não havia sido ventilado muito sobre isso. Não é? Apenas os inconformismos com relação à forma de deliberação, já que o relator monocraticamente decidiu e não submeteu a decisão ao plenário da Corte do Regional. Né? Eu gostaria que, se fosse o caso, ou na continuidade da fala da doutora Ruth, se ela for tratar ainda dessa matéria, ou a própria doutora Letícia, falasse de forma muito objetiva para esclarecer. Essa fala, essa argumentação diz respeito tão somente a essa questão de amizade íntima com o relator, que até então não havia sido vinculado nesse debate? Apenas isso, senhor. Oi, não. Doutor Guilherme, há algum complemento, alguma dúvida mais a ser esclarecida? Eu acho que era o ponto que eu havia até salientado antes do início da réplica, porque esse é um aspecto, eu identifiquei que haveria ali, no mínimo, um possível desvio funcional, né, tendo em vista que não se observou estritamente o procedimento a ser utilizado em caso de suspeição. Mas, enfim, a doutora Letícia acabou tratando de uma outra questão que eu acho que envolve exatamente o cerne da arguição da suspeição, né, e não propriamente do procedimento relacionado à apreciação da suspeição. Então, somente isso, mas eu comungo da mesma preocupação do ministro Antônio Carneiro. Pois não. Apenas esclarecendo, eu vou passar a palavra à doutora Letícia, não para uma reabertura, né, da sustentação oral por ocasião da réplica, mas apenas para, limitando-se ao ponto tratado pelos eminentes ministros Antônio Carneiro e doutor Guilherme Gama, não é, abordar no tempo necessário, mas fazendo a solicitação que seja breve nos limites necessários ao esclarecimento das dúvidas dos eminentes ministros. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Letícia. O senhor pode repetir, por favor, que a minha internet acabou de cair e retornou nesse momento, tanto que saiu o vídeo. Vossa Excelência não ouviu, então, Isso, dúvidas. não ouvi, exatamente.
Eu vou só fazer a ponderação de que, em acontecendo novamente situação técnica semelhante, pode nos interromper, para que nós não discorramos inteiramente pela dúvida, sem que Vossas Excelências sinalize visualmente de alguma forma. Doutor Carneiro. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer de uma forma também muito objetiva que a fala da doutora Letícia, ela ingressa, como disse o eminente ministro doutor Guilherme, ela entra no mérito da arguição de suspeição quando ela fala na amizade íntima, porventura existente com o eminente relator no regional. E a preocupação, inclusive antecipada nessa sessão, anteriormente, diz respeito ao procedimento apenas. O fato do ministro, o relator da ação no regional, haver decidido monocraticamente e não ter submetido essa decisão ao plenário da Corte. Não é? Então, apenas essa questão. A argumentação da advogada foi apenas com relação ao mérito e nada falou com relação ao procedimento em si, né, que inclusive o ministro requeriu que fossem encaminhadas cópias ao Ministério, à Corregedoria, né? Então eu queria apenas que ela esclarecesse isso, porque houve realmente, eu fui pego até de uma forma perplexa com relação a essa questão da amizade, que é o mérito da arguição. Apenas isso que foi ventilado nas nossas discussões. Perfeito. Ministro Guilherme, satisfeito com a colocação? Posso passar a palavra? Perfeito. Doutora Letícia. Será que houve problema técnico? Nos ouviu? Ouvi, desculpa. A arguição ela foi alegada em contestação e não em autos apartados. Essa foi a questão processual. No caso dele ter proferido individualmente o acórdão, seria isso? Da ilegalidade dessa questão? O que o ministro Carneiro pontua, que Vossa Excelência pudesse ser específica, é a relação ao procedimento, deixando um pouco de lado a questão do mérito. Mas, procedimentalmente, Vossa Excelência teria algo a nos apresentar à Corte, quanto à correção ou incorreção justificada do procedimento que foi adotado pelo relator na Corte de origem? Que nessa questão a parte deveria ter recorrido no momento e não posteriormente. Okay. Se ele entendeu a ilegalidade, deveria ter sido recorrido no momento e não posteriormente. Foi. Ok. Doutor Carneiro, doutor Guilherme, podemos prosseguir? Perfeito. Então, vamos passar a palavra como os doutores Raul e doutor Estevão vão dividir o tempo, vai ser só com o doutor Estevão. Perfeito. Então, passo a palavra ao doutor Estevão para a oportunidade da tréplica. Muito obrigado, Excelência. É necessário que se entenda primeiro, em relação a esta questão da suspeição, que o cerne do procedimento, eles são realmente interessantes, mas que lembremos que o devido processo legal também é um direito fundamental que também merece ser respeitado. A não apreciação correta, através do correto procedimento estabelecido legalmente desse tipo de alegação, ela se infere e macula todo o procedimento e toda a análise do mérito do direito que está ali estabelecido. Um direito mal examinado ou não examinado, de acordo com os limites legais, ele não se torna legítimo e que peço que o tribunal preze novamente pelo cumprimento desse devido processo legal. E necessário realmente, ao possível reconhecimento, novamente se repete. Em nenhum momento houve reconhecimento desses gastos, desses R$8.000 a mais, em mera expectativa e estimativa realizada pelo Ministério Público. O que se estabeleceu é que, este tipo de estimativa ela já se mostra não necessária e imprópria para o próprio procedimento, para a própria averiguação judicial, por ela ter sido produzida unilateralmente por parte não especializada e por parte parcial dentro deste caso, que trata-se de parte integrante do polo ativo, e além do mais, mesmo que isto se mostrasse verdadeiro, coisa que não se mostra por si só, não seria sequer suficiente para que isso fosse averiguado ou constatado, concretizado esta cassação de mandato. O que o polo ativo deseja é que 15 prints tirados de manifestações legítimas e espontâneas de eleitores nas redes sociais e um suposto uma suposta ultrapassagem de R$8.000 somados gastos de campanha e pré-campanha, acaba por deslegitimar e desvirtuar um pleito de candidatos que legitimamente angariaram muitos votos. O candidato foi o candidato a governador com quase 70% dos votos dos eleitores do Paraná e o deputado federal com o maior número de votos no Brasil. Então, eles tinham que ter provado, conforme jurisprudência expressa desta Corte, no recurso especial eleitoral 97229/2019, que este benefício eleitoral não pode ser presumido. Ele deveria ser demonstrado em concreto
coisa que não foi. Vocês têm alguma arguição? Vamos ouvir interromper Vossa Excelência para ouvir alguma arguição do ministro, doutor Guilherme Gama. Muito objetivo. Pelo que eu estou percebendo na linha de argumentação do doutor Estevão, já é a segunda vez que eu observo isso, a referência ao percentual de votação do candidato ao governador, bem como o fato do irmão ter sido eleito como deputado mais votado, enfim. Isso, por si só, é suficiente para desconsiderar eventuais ilegalidades, eventuais fatos gravíssimos relacionados exatamente à pré-campanha e à campanha eleitoral. Eu gostaria de esclarecer, que o nobre advogado esclarecesse esse ponto. Quer dizer, o fato de um candidato obter 80% da votação, dos votos válidos, é suficiente para ignorar aspectos relacionados à gravidade de condutas ocorridas na pré-campanha e na campanha? O ministro Antônio Carneiro, algum complemento? Senhor presidente, eu tenho sim. Na verdade, eu quero apenas endossar, não é? Fazer minhas, com a permissão de Sua Excelência, a indagação do ministro Guilherme, não é? E dizer, acrescentar, na verdade, e no raciocínio, talvez, da pergunta do ministro, será que esse percentual tão significativo do resultado das eleições também não é um indicativo da própria transgressão dos ilícitos impostos ao candidato? Apenas esse raciocínio e parabenizar o ministro pela intervenção. Apenas isso, senhor presidente. Eu também, ministro Guilherme, ministro Carneiro, acosto-me às colocações de Vossas Excelências, porque, e aí complemento ao doutor Estevão, se não haveria um risco no argumento, tendo em vista a possibilidade de a proporcionalidade da quantidade de votos ser diretamente ligada à proporcionalidade do abuso que se imputa à conduta dos candidatos, ou seja, uma coisa não seria decorrência da outra, ou seja, não há um risco nesse argumento aí invocado, conforme o doutor Guilherme já pontuou originariamente. Encerraram? Posso continuar com a palavra, então? Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Excelências. É necessário que estabeleçam que este tipo de legitimidade ela apenas mostra que esses candidatos receberam grande apoio popular. E não se ignora que possíveis ou supostos atos ilícitos podem ocorrer. Só que, novamente, a jurisprudência desta corte é pacífica na doutrina, de que esses atos têm que ser potencialmente lesivos a ponto de questionar a legitimidade. O que se está apresentado é que um conteúdo probatório mínimo e seu menor lastro não pode ser capaz de deslegitimar essa eleição dessa forma. O que está mencionado é que 15 prints tirados de redes sociais. E, além disso, um possível e apenas estimado por um dos polos, ultrapassado em R$ 8.000, em campanhas que tem um teto de campanha, e ultrapassa a casa dos milhões, seja potencialmente lesivo. A gente admite que pode ocorrer essa possibilidade, mas não neste caso. Porque, neste caso, o conteúdo probatório não se mostrou necessário e suficiente para que nós façamos esta indução, esta dedução jurídica. Não houve esse tipo de coisa e não houve este tipo de correlação, justamente pela fragilidade do conteúdo probatório e das provas apresentadas. Pode haver essa possibilidade em outros casos, mas no caso, dizer que 70% votaram por causa de 15 prints e de um valor ínfimo que possivelmente pode ser ultrapassado, não se mostra muito relacionado no caso aqui presente. Passarei agora ao petitório, só encerrando a minha fala. Doutor Estevão, só um instante. A Corte se deu por satisfeita quanto ao esclarecimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem, a partir de agora, 1 minuto para concluir o vosso raciocínio e, consequentemente, a sustentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Novamente se repetem as máximas. Não há abuso sem gravidade, não há como se presumir um benefício eleitoral. Era ônus do polativo demonstrar por provas concretas de que essa legitimidade ela se mostrou desvirtuada pelas provas casos apresentados. Casos que são frágeis, ínfimos e sem nenhuma propriedade suficiente a ponto de legitimar a gigantesca legitimidade popular dos candidatos aqui apresentados. Por estas e por outras questões, nós pedimos sim pela total reforma do acórdão recorrido, com a recondução dos candidatos, imediata dos candidatos aos seus cargos, o afastamento da elegibilidade da possível pena de multa colocada e também pelo não conhecimento do recurso da parte contrária pelas questões preliminares apresentadas e o não provimento de qualquer das razões alegadas no recurso interposto pelo polativo. E se tem aqui que não há
com a configuração de gravidade e de benefício eleitoral provados em concreto. Pede-se que o tribunal siga sua jurisprudência e reconduza a democracia para o seu curso correto e regular. Muito obrigado. Muito obrigado aos eminentes advogados, às eminentes advogadas. E encerrados o lapso temporal das sustentações orais, a Corte vai dar um intervalo de 10 minutos para que, em seguida, retornemos com a votação a respeito dos recursos. Ministro Guilherme, ministro Carneiro, parece que encerramos a nossa missão, pelo menos por enquanto. Vamos passar a palavra ao verdadeiro presidente da sessão, ao ministro Marcelo Vaig Pugliese. Doutor Sérgio, doutor Carneiro, doutor Guilherme, eu tenho a agradecer demais, parabenizar os meninos e as meninas. Assim, vocês se dedicaram, estudaram, né? Muito feliz. E digo a vocês uma coisa, vocês tiveram a oportunidade hoje de estar diante de 3 grandes magistrados, né? Pessoas que são referenciadas por toda a classe acadêmica, a classe jurídica, são pessoas que têm assim uma trajetória profissional digna de respeito e admiração. Então, assim, gostaria muito eu de ter tido a oportunidade lá nos bancos da faculdade de ter vivido essa experiência que vocês estão vivendo. Então, quero agradecer demais aos 3, ao doutor Sérgio, ao doutor Guilherme, ao doutor Carneiro, a você, Estevão, a Letícia, também aos demais oradores. Deixa eu só pegar aqui a Raul e a Ruth para não errar, né? Parabenizar, desejar a vocês sucesso. A gente está agora terminando a nossa rodada, temos até amanhã. Depois temos ainda a análise dos vídeos e dos memoriais, né? Então, esperamos aí que vocês, mesmo que não sejam os 8 classificados, sem dúvida alguma vai ser uma experiência extremamente importante. E então, doutor Sérgio, doutor Guilherme, doutor Carneiro, agradecer, devolvo a palavra a vocês, né? Agradecendo em nome de toda a organização o trabalho que vocês fizeram até agora. Eu acho que o doutor Guilherme tem mais ainda uma... Eu tenho agora 10h30. Então vamos encerrar para a próxima aí. Eu só queria fazer um rápido registro de agradecimento aqui ao doutor Murilo pela condução, enfim, condução límpida, né, com todas as intercorrências que aconteceram durante a sessão. O nosso presidente pôde conduzir com toda a sua fidalguia, com toda a sua, enfim, lanheza. Então, no de trato, eu acho não poderia deixar de registrar. E também o ministro Antônio Carneiro, que trouxe indagações muito importantes. Mas, especialmente aos 4 oradores, queria me dirigir para dizer que os 4 estão de parabéns, né? Todas as intervenções tiveram como propósito, obviamente, fazer com que vocês saíssem do espaço de comodidade, né? E vocês conseguiram sair muito bem. Então, queria deixar esse registro aos 4, dizer que já os vejo advogados militando, né? Então, fica apenas esse registro. E agradecer, obviamente, ao doutor Marcelo pelo convite, mais uma vez, para poder integrar aqui essa sessão de avaliação. Eu também, eu queria, doutor Marcelo, agradecer mais uma vez a participação, registrar minha alegria de participar. Em relação ao doutor Carneiro, não tem nem palavras para registrar, um dileto amigo, um companheiro de longa estrada, e a alegria de atuar com o doutor Guilherme. Espero que, passado esse período aí de pandemia, se Deus quiser, nós possamos nos reencontrar, quem sabe presencialmente, não telepresencialmente. Foi uma alegria enorme, uma satisfação muito grande. E parabenizar, né, os 4 futuros advogados, e foi uma alegria enorme também. Vocês deram um show, né? Essa participação, a atuação de vocês de advogados competentes, né? Não parece não nos transparece que ainda estão no limiar, aí, no início da caminhada, muito competentes, sem nenhum favor. Não estou dizendo isso para meramente estimulá-los, sem ser verdade. Muito boa atuação, parabenizo vocês, sim. Sigam firmes e fortes, independentemente de qualquer resultado. Professor... Doutor Sérgio, doutor Guilherme, doutor Marcelo, eu gostaria apenas de dizer que nós fomos agraciados também hoje com a escolha desse grupo de avaliadores, né? Quando a organização nos colocou o doutor Guilherme aqui entre nós, né? Pela sua experiência, já que ele já vinha atuando, e pela sua
longa vivência profissional, e isso nos deu, né, doutor Sérgio, Sem dúvida, um certo conforto também, né? E além da sua tranquilidade, a sua competência, nós ficamos muito felizes em poder participar de um evento na presença de Vossa Excelência, né? Dizer, doutor Marcelo, que, como eu já disse no início, eu tinha a pretensão de sonhar um dia voltar a atuar numa corte com o doutor Sérgio Murilo, como tive a oportunidade de atuar com ele no Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, né? Mas não sabia, como eu já disse, já na condição de ministro, né? Ele presidente da corte. Então, eu acho que essas coisas têm muito a dizer, né? E essas coisas têm muito a dizer. Tem muito a dizer do carinho, do sentimento que nós nos nutrimos um pelo outro, de respeito, de admiração. Isso é muito importante, né? E dizer a esses 4 advogados que já estão formados, tanto as 2 advogadas, doutora Ruth e doutora Letícia, como ao doutor Raul e doutor Estevam, às vezes nós não tínhamos nem muito o que indagar, mas as indagações, às vezes, a gente sentia, né, aquele entusiasmo, aquele nervosismo até de alguns deles, e nós fazíamos algumas indagações exatamente para retomar aquela respiração mais tranquilizada, não é, doutor Estevam? Então, essas coisas todas que aconteceram aqui, eu vou levar, né, para sempre, no coração, como um momento de muita alegria na minha vida profissional. Então, parabenizar a todos os senhores, a comissão organizadora, e não poderia, rapidamente, e se fosse possível, acho que já teriam mostrado a plaquinha de alguns segundos, mas apenas para dizer da extrema competência da doutora Laila Mello, viu? Ela que o tempo todo nos mandando mensagens com os tutoriais, procurando saber se nós tínhamos alguma dúvida. Então, isso de uma forma muito tranquila, né? Eu tenho a honra de já conhecer a doutora Laila pessoalmente, ela que é amiga também de uma filha minha, de Raíssa. Então, essas coisas todas nos deixam muito felizes. Agradecer ao doutor Marcelo, né, que ele possa também transmitir um abraço muito fraterno nosso ao doutor Fábio, por conta dessa distância, nunca mais nos vimos, e pedir a Deus que a gente possa participar outras vezes de oportunidades como essa. Que Deus abençoe a todos e sintam-se todos abraçados. Professores, doutor, professores, se vocês me permitem, apenas um breve à parte, eu só queria registrar, não posso deixar, já que não sei se retornarei a essa tribuna, minha satisfação e minha alegria por essa iniciativa da Abradep, bem como pelo nobre trabalho aí de condução de vossas senhorias. E, assim, realmente é algo muito louvável o que a Abradep fez, essa iniciativa de promover uma competição no direito eleitoral, que é uma área que carece ainda de publicização, uma área que carece de incentivos à participação dos estudantes de direito, muito cadeira optativa em muitas faculdades, né? E eu, desde que comecei a estudar direito eleitoral, nunca imaginei que ia ter essa oportunidade. Para mim é um sonho poder estar participando de algo dessa magnitude e qualidade. Então, parabéns a todos aí. muito bom. Doutor Sérgio, Vossa Excelência, na qualidade de presidente do TSE, que encerra. Quem sou eu para... Obrigado, Tom Marcelo. O último registro, o doutor Guilherme vai chegar atrasado na próxima sessão, vai se justificar lá, mas é só registrar isso, porque quanto à organização, eu nunca me senti tão seguro a participar de um evento quanto foi nessa situação agora. Está de parabéns por quanto nos deixou amparados sob todas as formas, sob todos os aspectos, de recebermos tutoriais, vídeos, não é? Release, tudo. Recebemos tudo e estávamos por dentro de tudo. Tudo nos foi passado, tudo nos foi fornecido. Então, assim, uma organização impecável, impecável. Né? E vamos, então, declarar encerrada a nossa sessão, né? E registrando um abraço e um agradecimento a todos.